Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 4 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Carlos Borromeu. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Bolonha, na atual Emília-Romanha, região da Itália, os santos Vital e Agrícola, mártires, dos quais, segundo narra Santo Ambrósio, o primeiro tinha sido servo do segundo e depois irmão na fé e companheiro no martírio, e de facto, Vital sofreu tantos tormentos que nenhuma parte do corpo ficou sem feridas. Agrícola, sem se intimidar com o suplício do servo, imitou-o no martírio sendo crucificado. Morte no ano 304. Em Mira, na Lícia, na odierna Turquia, os santos mártires Nicandro, bispo, e Hermes, presbítero. Morte no ano 4. Comemoração de São Piério, presbítero de Alexandria, homem ilustre pelo conhecimento das doutrinas filosóficas, mas ainda mais insigne pela integridade da sua vida e voluntária pobreza, que ensinou sabiamente ao povo a Sagrada Escritura quando Teunas governava a Igreja de Alexandria e, terminado o tempo da perseguição, permaneceu em Roma, onde descansou em paz. Morte no século IV. Em Rodez, na Aquitânia, atualmente em França, Santo Amâncio, bispo, que é considerado o primeiro pontífice desta cidade. Morte no século V. Em Maastricht, no Brabante da Austrásia, atualmente na Holanda, São Perpétuo, bispo. Morte no ano 620. Em Treveris, na Austrásia, hoje na Alemanha, Santa Modesta, abadesa, que, consagrada a Deus desde a infância, foi a primeira a presidir a comunidade de monjas no cenóbio de Santa Maria de Vade-Orium nesta cidade e gozava da grande amizade espiritual de Santa Gertrudes de Nivelles. Morte no século VII. Em Alba Régia, na Panônia, hoje Szesfervar, na Hungria, Santo Henrique ou Emerico, filho de Santo Estevão, rei dos húngaros, que teve morte prematura. Morte no ano 1031. Em Pádua, no Vêneto, região da Itália, a beata Helena Inselmine, virgem da Ordem das Clarissas, que sofreu com admirável paciência muitas dores, inclusivamente a perda da fala.
Morte no ano 1231. Em Serfroide, no território de Meaux, na França, São Félix de Valois, que, depois de uma longa vida solitária, é considerado o companheiro de São João da Mata na fundação da Ordem da Santíssima Trindade para a redenção dos cativos. Morte no século XIII. No convento de Nossa Senhora dos Escoceses, em Nantes, na França, a beata Francisca de Amboise, que, sendo duquesa de Bretanha, fundou em Vannes o primeiro Carmelo feminino da França, para onde se retirou como serva de Cristo quando ficou viúva. Morte no ano 1485. Em Montefusco, na Campânia, região da Itália, a beata Teresa Manganiello, Virgem da Ordem Terceira de São Francisco. Morte no ano 1876. Em Madrid, na Espanha, o beato José Gafo Muniz, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir, que, na mesma perseguição, confirmou com o seu sangue a fidelidade ao Senhor. Morte no ano 1936. História de São Carlos Borromeu. Carlos Borromeu nasceu no dia 2 de outubro de 1538, no castelo de sua família, na cidade de Arona, perto de Milão, Itália. Seu pai foi o milionário conde Gilberto Borromeu. Sua mãe se chamava Margarida de Médicis. Ela pertencia à mesma família nobre e influente na sociedade italiana e na igreja. Carlos foi o segundo filho. Vocação. Os pais de Carlos Borromeu seguiram o hábito da época e entregaram-no para o serviço de Deus quando ele completou 12 anos. Por uma grande felicidade, o menino tinha grande vocação religiosa e encontrou-se muito feliz no caminho do serviço a Deus. Sua vocação religiosa era bastante acentuada. Além disso, era penitente, cheio de piedade e caridoso para com todos os pobres. Formação sólida. Carlos Borromeu tornou-se um estudioso aplicado e se destacou pela inteligência e sabedoria. Diplomou-se em Direito Canônico com apenas 21 anos. Um ano depois, entusiasmado com a fé e com grande ardor missionário, ele funda uma academia para estudos religiosos. Esta academia teve total aprovação da Santa Sé. Sobrinho do Papa Pio IV. Carlos Borromeu era sobrinho de Pio IV e isso o estimulava a seguir adiante no caminho da fé e não nas glórias humanas. Ele queria viver uma vida afastada, como monge. Porém, por causa de sua sabedoria e inteligência, com apenas 24 anos já era sacerdote e já tinha sido sagrado bispo de Milão. No cargo, ajudou a organizar a igreja e dedicou-se à evangelização. Desejo de afastamento. São Carlos Borromeu sentindo-se bastante atraído pela vida monástica e contemplativa. Por causa disso, pensou seriamente em renunciar a seu cargo à frente da arquidiocese. Porém, seu amigo, o venerável de Frei Bartolomeu dos Mártires, então arcebispo de Braga, conseguiu dissuadi-lo dessa ideia. De Bartolomeu o ajudou a perceber que, naquele século, repleto de maus exemplos dados pelo alto clero, seria melhor que São Carlos Borromeu, um nobre, vindo de família milionária e sobrinho do Papa, desse um exemplo de vida pobre, humilde e santa como arcebispo. São Carlos Borromeu viu neste conselho a vontade de Deus e acatou, permanecendo arcebispo de Milão. Exemplo de bispo. Seguindo os conselhos de Jesus e os de seu amigo de Frei Bartolomeu, São Carlos Borromeu foi utilizando todos os seus bens, e eram muitos, na construção de hospitais, albergues para os pobres, casas de formação para os sacerdotes e religiosos. Além disso, teve atuação forte no Concílio de Trento e levou adiante as reformas sugeridas por tal concílio. Reformas e perseguições. Promoveu a adoção de disciplina mais rígida para os padres e religiosos. Com isso, criou hostilidades com aqueles que não estavam dispostos a abrir mão de privilégios. Porém, não se preocupava com isso. Por causa da disciplina que instaurou para o clero, São Carlos Borromeu chegou a ser vítima de um atentado, enquanto estava em oração em sua capela. São Carlos Borromeu, porém, saiu ileso e perdoou generosamente aquele que atentara contra sua vida. Peste Negra. Em 1576 a peste negra chegou a Milão.
Milhares de pessoas morreram. Mais de 100 padres também faleceram, contaminados pela peste quando ajudavam os doentes. São Carlos Borromeu foi bastante atuante em meio a essa mortandade. Visitava e dava assistência a todos os contaminados que conseguia. Levava a eles os sacramentos da Igreja e o consolo da fé, no meio da dor do sofrimento. Não tinha receio nem precauções ao se misturar com os doentes. Sofrendo por ver tantas mortes de inocentes, flagelou-se em praças públicas pedindo perdão a Deus, exercendo seu sacerdócio em nome de seu povo. Morte. Este trabalho incansável, porém, consumiu suas forças. Tanto que, um dia, a febre o pegou. Ela não o matou de vez, mas tirou-lhe as forças e minou seu corpo lentamente. Depois disso, conseguiu fazer muito menos, e alguns anos depois, faleceu com apenas 46 anos. Antes de morrer, proclamou-se feliz por ter seguido, em toda a sua vida, os ensinamentos de Cristo e pela graça de poder encontrar-se com o Senhor de coração puro. Faleceu em 4 de novembro de 1584, estando em sua sede episcopal. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Paulo V em 1610. Oração a São Carlos Borromeu. Ó Deus, que aos vossos pastores associastes São Carlos Borromeu, animado de ardente caridade da fé que vence o mundo, dai-nos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Oração feita por São Carlos Borromeu dirigida ao anjo da guarda. Meu bom anjo da guarda, não sei quando e de que modo irei morrer. É possível que eu seja levado de repente ou que, antes do meu último suspiro, eu me veja privado das minhas capacidades mentais. E há tantas coisas que eu quereria dizer a Deus, no limiar da eternidade. Por isso hoje, com a plena liberdade da minha vontade, venho pedir, anjo da minha guarda, que faleis por mim nesse temível momento. Direis, então, ao Senhor, meu bom anjo da guarda, que quero morrer na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, no seio da qual morreram todos os santos, depois de Jesus Cristo, e fora da qual não há salvação. Que peço a graça de participar nos méritos infinitos do meu Redentor e que desejo morrer pousando meus lábios na cruz que foi banhada com o seu sangue. Que aborreço e detesto os meus pecados que ofenderam a Jesus e que, por amor a Ele, perdoo os meus inimigos, como eu próprio desejo ser perdoado. Que aceito a minha morte como sendo da vontade de Deus e que, com toda a confiança, me entrego ao seu amável e sacratíssimo coração, esperando em toda a sua misericórdia. Que, no meu inexprimível desejo de ir para o céu, me disponho a sofrer tudo quanto a sua soberana justiça haja por bem infligir-me. Não recuseis, ó santo anjo da minha guarda, ser o meu intérprete junto de Deus e expor diante dele que estes são os meus sentimentos e a minha vontade. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós.